Vitor, me indica uma forma de gerar renda com risco controlado. Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Até porque gerar renda sempre remete a investir em ações que pagam dividendos e ou investir também em fundos imobiliários. Mas eu tô aqui para te falar que as opções do mercado financeiro cada vez mais aumentam e essa é uma das melhores já inventadas. Vai por mim. Olha só o print de um recebimento que eu tive no último mês de R$ 103 caindo na minha conta de um investimento que eu fiz que me proporcionou isso. Detalhe, isento de imposto de renda. Se você está buscando ter rendimentos mensais com certa consistência, com um risco controlado, você precisa conhecer os FIINFRAs. Eu sou o Vitor, sou especialista em planejamento financeiro e investimentos e eu estou aqui para te ajudar a investir melhor e de forma independente. O que é um FIINFRA? Um FIINFRA é um investimento em infraestrutura. A infraestrutura compreende os setores que são fundamentais para o funcionamento do nosso país, como energia, telecomunicações, transporte e saneamento básico. Então, o que compõe esses setores? Usinas hidrelétricas, usinas eólicas, aquelas pás, né, gigantescas que ficam no Nordeste, portos, aeroportos, redes de tratamento de água e de esgoto e rodovias, por exemplo. Portanto, um FIINFRA é um fundo em que o investidor investe em produtos financeiros que estão expostos a esses setores e garantem não só uma geração de renda consistente, geração de empregos para o nosso país e, obviamente, investimentos em setores que são importantes para que o nosso país cresça. Espero que eu vou clarear um pouquinho mais para você. Como que funciona um FIINFRA? É muito importante você entender a dinâmica do FIINFRA, como que o dinheiro chega até esse fundo e como que você faz investimentos e se torna realmente um cotista, um investidor disso tudo. A primeira coisa é que essas empresas, elas são privadas e elas precisam crescer. Para que essas empresas cresçam, elas precisam aí captar dinheiro. Essa captação ela pode ocorrer basicamente de três formas. Primeiro, elas podem abrir capital na bolsa. Algumas empresas decidem fazer isso para poder captar dinheiro através de uma negociação que a gente chama primária, onde elas abrem o capital pela primeira vez e investem esse dinheiro no crescimento. Elas podem, obviamente, entrar em contato com bancos para poder pedir dinheiro emprestado para os bancos, ou elas podem fazer o que a gente chama de captar dinheiro no mercado via produtos financeiros. Então, o que essas empresas fazem? Que é esse terceiro ponto que a gente vai dar atenção aqui no vídeo. Elas emitem uma dívida, ou seja, uma empresa de concessão de rodovias do estado de São Paulo quer aumentar a sua rodovia ou quer construir uma nova rodovia, enfim. O que ela faz? Ela vai pedir aí 300 milhões, uma hipótese, e vai colocar esse valor a mercado. Esse valor a mercado vai ser oferecido a vários investidores, sejam bancos, fundos de investimento, grandes investidores e investidores de varejo também. Você, portanto, compra essa dívida dessa empresa, então a empresa passa a te dever, só que ela vai te pagar uma rentabilidade específica, seja um percentual do CDI, IPCA mais uma taxa, enfim, uma taxa pré-fixada. A empresa tem uma dívida que ela fala, beleza, Vitor, beleza, amigo, amiga, eu estou emitindo essa dívida aqui com você e eu vou te pagar ela em X anos, te pagando tanto todo ano a juros compostos. Dentro dessas pessoas que eu comentei que essa dívida é oferecida, bancos, fundos, investidores, etc., existem fundos de investimento que são grandes instituições que compram essa e várias outras dívidas de várias outras empresas, como por exemplo uma usina hidrelétrica, como por exemplo um porto, um aeroporto. Os fundos, ao invés de comprar apenas uma dívida, eles compram várias dívidas. Então você, como investidor, pode comprar um FIINFRA investindo em uma cota desse fundo que está exposto a mais de 80, 90 tipos de dívida diferente, diversificando o seu patrimônio. E você, ao se tornar um cotista, vai receber não só os rendimentos desse fundo mensais, como também a valorização do capital, porque esse fundo é negociado em bolsa. Então, ao invés de você chegar e comprar diretamente essa dívida, por exemplo, dessa rodovia que eu trouxe para você, você vai comprar uma cota desse fundo que comprou essa dívida dessa rodovia, mas também de outras empresas aí, de outros setores da economia, de infraestrutura, que contrataram, né, um capital para poder crescer e melhorar aí a sua infraestrutura. Esses fundos, obviamente, cobram taxas, no caso, taxa de administração, com certeza, porque é uma taxa que o fundo cobra para poder gerenciar esse capital para você. Para quê? Para escolher essas dívidas, né, esses produtos financeiros, entender a saúde financeira das empresas que estão emitindo a dívida, porque existe um risco envolvido. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, esses fundos fazem todo esse estudo e, em troca disso, dessa diversificação, dessa gestão profissional, esses fundos te cobram uma taxa de administração. Até aí eu não acho ruim, eu acho que é justo sim, porque a gestão é profissional. O que a gente tem que avaliar é justamente se essa taxa é justa, se ela está condizente com a estratégia do fundo. Geralmente, os fundos que a gente chama de FIINFRA são fundos em que a taxa de administração cobrada gira em torno de 1 a 1,5%. Então, se você estiver dentro dessa faixa de taxas, investindo em um FIINFRA, você está pagando uma taxa justa. A taxa de performance é a taxa que o fundo cobra caso ele ultrapasse um rendimento esperado. Então, se o fundo ultrapassou um rendimento que ele esperava, trazendo realmente um retorno muito bom adicional, ele te cobra uma taxa de performance. Ela não é obrigatória, alguns FIINFRAs podem cobrar, outros não, mas saiba que existe sim essa taxa. Muito importante isso que eu vou falar agora. FIINFRAs não tem FGC. O FGC
FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Para quem não sabe, é um fundo que garante caso determinadas instituições financeiras quebrem até o limite de R$250 mil, por exemplo, para CDB, para LCI, LCA, poupança. Esses produtos financeiros que os FIINFRAs investem são dívidas de empresas não financeiras, então não são garantidas pelo FGC. Só que, obviamente, um fundo como esses possui sim um bom nível de diversificação que diminui, o que ameniza esse risco. Mas é importante te falar que ele não tem a garantia do FGC. Um outro ponto que ameniza o risco é que esses projetos geralmente são projetos dos governos estaduais e federais e com contratos que muitas vezes possuem anos de duração. Então isso traz, de certa forma, um pouco mais de amarra, vamos dizer assim, no seu processo de investimentos, porque são investimentos realmente mais longos. Quais são os FIINFRAs que a gente tem hoje negociados? Eu vou abrir aqui um link, vou deixar na descrição para te mostrar que existem hoje 13 fundos para você pesquisar e estudar. Vamos lá? Eu estou aqui no site da B3, onde a gente consegue ver os FIINFRAs listados. O primeiro ponto aqui que você tem que entender é que esse site é totalmente seguro, que os investimentos são regulados pela B3, que é a nossa bolsa. Então hoje a gente tem aí 13 fundos de investimento em infraestrutura disponíveis. O mercado está crescendo bastante, esses fundos são relativamente novos, são fundos aí que eles iniciaram a partir de 2020, então é um mercado relativamente novo que tem um potencial muito grande de crescimento. Se você clica, por exemplo, em um fundo como esse, você pode observar as informações do fundo, como o CNPJ, o código da negociação. Então, o código da negociação, por que é importante você saber? Porque como ele é negociado em bolsa, para você comprar esse fundo, você precisa saber o código. Eu vou falar também como que você faz a compra de um FIINFRA, mas aí aqui tem o código para você entender. Classificação, fundos de infra. Aqui a gente tem os contatos, né, das pessoas que tocam esse fundo, a cotação desse fundo ao longo do tempo e algumas outras notícias aqui, como o informe de rendimentos, relatório gerencial. Então aqui é uma fonte inicial para você saber primeiro que existe esse fundo e quais são as informações ali básicas que ele possui. Quais são as vantagens de você investir num FIINFRA? A primeira delas é a rentabilidade acima da inflação. Esses fundos geralmente investem nessas dívidas dessas empresas não financeiras e essas taxas que essas empresas pagam geralmente são taxas que pagam a inflação mais um retorno. Então você sempre vai ter um retorno acima da inflação ao investir nesses produtos, com um dos diferenciais que eu já falei algumas vezes aqui, vou repetir, que é a isenção de imposto de renda, não só para o ganho de capital, olha só isso, não só para o ganho de capital, como também para os rendimentos. Então se você comprou uma cota de um fundo de infraestrutura listado na bolsa por R$10 e depois de X meses ou X anos você vendeu com lucro, você não precisa pagar imposto no ganho de capital e nem também nos rendimentos. Bom demais, né? Uma outra coisa que eu considero interessante desse fundo é que, como ele é negociado em bolsa, se você precisar sair dele, você resgata esse produto financeiro, você vende no mercado e com 2 dias o dinheiro cai na sua conta. Por que eu estou falando isso? Se você opta por escolher comprar uma dívida única, você estudou ali a empresa X de rodovias que está emitindo ali um produto financeiro para captar para o seu crescimento. Se você compra só essa dívida, você tem ali pontos positivos, que pode ser uma rentabilidade muito boa, só que você tem outros pontos que são principalmente a concentração e talvez a dificuldade de sair do investimento antes do vencimento, caso você precise. Por quê? Você vai precisar vender isso ao mercado, você vai precisar entrar em contato com a sua corretora vai colocar geralmente uma taxa em cima disso, ela não é boba, e no fim das contas talvez você vai sair mais prejudicado. Como ele é negociado em bolsa, por mais que você às vezes esteja perdendo um pouco, caso precise resgatar, você tem a facilidade de acessar esse dinheiro em até 2 dias. Então isso é muito, muito bom, na minha opinião, para esse tipo de investimento. As outras duas vantagens, como eu já falei, são fundos que contam com um portfólio diversificado, eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco, e com uma gestão profissional. Existem hoje boas gestoras no nosso país que fazem um trabalho ímpar, um trabalho bem organizado e sério na escolha desses investimentos. Eu te falei de vantagens, mas eu preciso falar dos riscos também. E aqui eu queria falar 2 principais. O primeiro deles é o risco de crédito. O risco de crédito nada mais é do que a empresa que emitiu essa dívida quebrar. Como que a gente ameniza isso investindo no fundo? E aí, novamente, voltando para aquela questão, comparando com um investimento em um produto financeiro só. Se você investe, novamente, em um produto financeiro só, a dívida da rodovia lá, você comprou. Se ela quebrar, esse é o único capital seu que está investido nela. Agora, se você investe num fundo, se uma dessas empresas desse fundo quebrar, de mais de 90 que ele investe, você vai ter um risco muito menor. Concorda comigo? A gente olha principalmente para o caso de Americanas no ano passado, que quebrou, teve pedido de recuperação judicial, na verdade, e que quem investiu somente no papel da Americanas de renda fixa, na dívida que a Americanas emitiu, perdeu mais de 90% do seu dinheiro. Quem investiu em fundos que tinham a dívida de Americanas e mais 80 ativos, perdeu 0,8, 0,9 num determinado mês. Então, o fundo ele faz com que você tenha uma gestão de risco melhor, mas existe o risco de crédito. O segundo deles é o risco de mercado. Por quê? Porque ao ser negociado em bolsa, existe ali uma oferta e demanda do ativo e as pessoas estão ali continuamente negociando. Então, pode ser que esse ativo ele tenha ali uma oscilação, ele valha, por exemplo, hoje R$ 102,20, amanhã R$ 101,10, mas o importante é que ele está entregando dividendos. Então, saiba que existe sim esse risco de mercado, que é a oscilação
oscilação das cotações por conta dos movimentos de mercado, por conta de oferta e de demanda. Mas mesmo assim, com essa oscilação, ele ainda possui sim um risco controlado e interessante para você optar por essa classe caso você queira gerar renda com um pouco mais de consistência. Pô, eu tô entregando aqui o ouro para você, um produto financeiro que talvez você não conhecia, que é interessante você estudar, e se eu puder te pedir um pequeno favorzinho, seria se inscrever aqui no canal e deixar o like, porque é muito importante para a gente entender se a gente está indo realmente no caminho certo para te ajudar a investir melhor e com mais profissionalismo. Como que a gente analisa um FII Infra e como que a gente toma a decisão de adicionar ele na nossa estratégia de investimentos? Primeira coisa que você precisa saber é que os FII Infra são ativos voltados para a geração de renda, não são ativos tão voltados para a valorização patrimonial. Então, quando você compra um FII Infra, significa que você está buscando colocar uma parte do seu dinheiro, uma parte da sua estratégia em geração de rendimentos mensais. No longo prazo, as cotas que são negociadas em bolsa tendem a se valorizar, mas não é o ganha-pão principal. O ganha-pão principal para você é a distribuição de rendimentos consistentes. E aí a gente abre aqui um parênteses que é o seguinte, eu até gravei um vídeo, vou colocar aqui na descrição, falando sobre os dividendos e a ilusão que as pessoas têm por achar que o dividendo é um dinheiro extra. Dividendo, rendimento, enfim, não é um dinheiro extra. Portanto, os rendimentos que esses fundos distribuem todos os meses, eles são tirados do patrimônio líquido do fundo e a cota do fundo que é negociado em bolsa, ela cai. Você recebe o dividendo na sua conta, o dinheiro na sua conta, só que a oscilação da sua cota, a rentabilidade dela ali naquele momento, ela cai. Exemplo, você estava com a cota valendo R$102 que você comprou desse fundo de investimento em infraestrutura. Se ele entregou R$1 de dividendo, o que aconteceu? A sua cota passou a valer R$101, só que você tem R$1 na conta. Fica na mesma, elas por elas. Eu estou dizendo isso por quê? Porque é uma ilusão você acreditar que é um rendimento extra. Não é um rendimento extra. Funciona para gerar rendimentos mensais, para você usufruir e gerar sua renda passiva ou para você, enfim, gastar se você estiver num momento interessante para sua aposentadoria. Pode ser uma excelente estratégia. A segunda coisa é que são produtos com nível de prazo de investimento maior. O que significa isso? Vitor, eu quero investir nesse FII Infra para gerar rendimentos mensais para eu poder utilizar daqui a 12 meses para minha viagem. Funciona? Não funciona. Ao invés de você fazer isso, pega um CDB ali, conservador do seu banco, investe aportando mensalmente e próximo da viagem resgata. Você vai correr menos risco, não quer dizer que os FII Infra são super arriscados, mas possuem um nível de risco mais alto do que um CDB de um grande banco, obviamente. Então o que você precisa fazer é alinhar não só o objetivo que você tem de vida com o produto financeiro. FII Infras funcionam para objetivos de longo prazo. Estando ok com isso, a gente vai para o seguinte checklist que pode te ajudar a estudar um fundo de investimento em infraestrutura de forma mais inteligente. A primeira coisa é que as informações desses fundos, geralmente elas são listadas de forma pública e com bastante informação de forma bem completa. Eu vou pegar o exemplo de um fundo, que é o Juro 11, para fins educacionais, para te mostrar como funciona e para que você possa estudar depois e tomar a sua decisão. Não é uma recomendação de investimentos, é para você entender como funciona a dinâmica e aí tomar a decisão de investir ou não. Então o que eu fiz aqui? Eu pesquisei Juro 11 no Google e dei um Enter para mostrar para vocês uma coisa muito importante. Aqui a gente tem a cotação do fundo e eu coloquei aqui um prazo dos últimos 6 meses. Primeira coisa que você talvez vai pensar é o seguinte, poxa, mas rendeu só 1,86% nos últimos 6 meses? Não. Por quê? Essa cotação que você enxerga no Google é a cotação somente do valor da cota. Ela não considera os rendimentos mensais que foram distribuídos. Por isso, mostra que a valorização foi pequena. Só que quando a gente clica aqui nesse link abaixo, que é o Juro 11 da Sparta, que é uma gestora aí muito boa no mercado, a gente abre para essa informação aqui, onde a gente tem a página do fundo, mostrando diversas informações, e eu quero mostrar aqui para vocês o relatório interativo que esse fundo apresenta. Eu vou voltar aqui para Home para vocês poderem entender. Olha só a rentabilidade acumulada desse fundo. Ele existe desde 2021 e desde 2021 a rentabilidade acumulada foi de 37%. Por que está grande desse tanto? Porque o fundo ele entrega rendimentos mensais. Então, ao entregar esses rendimentos mensais, os rendimentos eles são colocados também nessa conta para poder falar qual seria a rentabilidade. Por quê? Concorda comigo que é como se esse dividendo, esse rendimento, fosse novamente incorporado ali na cota e você reinvestisse? Por isso que funciona da forma como você está vendo aqui. É uma rentabilidade acumulada. Então, saiba a diferença entre a cota que você está vendo ali, o resultado só da cotação diária e o resultado da cotação da cota e os rendimentos mensais que você recebeu caso eles fossem reinvestidos. Por isso, o valor que você vê no Google ali não é um valor 100% fidedigno. O valor 100% fidedigno é o valor que você vê no relatório mensal da gestora, que é referente aos rendimentos mensais sendo reinvestidos, beleza? Um segundo ponto que é importante você observar é sobre o histórico da gestora. A Sparta é uma gestora independente que possui mais de 30 anos de experiência e atualmente com 8 bilhões de reais sob gestão. Então, nesse primeiro momento, é uma
gestora que tem ali uma solidez financeira, é uma gestora que existe há bastante tempo, que faz um bom trabalho sim. Esse é um ponto bem importante a se considerar. Esse fundo é um fundo que possui 1,1 bilhão de patrimônio líquido, então possui um ótimo patrimônio líquido, não é um fundo que começou agora, não é um fundo que está ali no início. Isso é muito importante dizer porque geralmente fundos de investimento mais novos, eles demoram um pouco para tracionar. E um fundo, quando ele tem um capital que de certa forma é baixo, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, geralmente pode ser um pouco perigoso, porque se o fundo tiver um resgate muito grande, isso pode influenciar em outros fatores. Então esse fundo, como ele é mais consolidado, ele possui um grande capital. Um outro ponto muito importante para você ficar atento é sobre a negociação diária. Eu estou passando o mouse aqui do lado do meu rosto e está aparecendo aí, por exemplo, no mês de novembro de 2022, que foram negociados mais de 1 milhão e 700 mil reais por dia desse fundo. Então, se ele tem uma negociação aí de mais de 1 milhão de reais por dia, o que significa? Liquidez. Se você precisar sair desse fundo, você consegue sair com liquidez, porque 1 milhão de reais de negociação diária é um bom número para negociação desse ativo. E o último ponto que eu acho interessante você também estudar, além desses que eu comentei, é sobre a distribuição dos rendimentos. Se você observar aqui, nos últimos 6 meses, o fundo conseguiu ter uma distribuição de rendimentos relevante. É importante você saber isso? Sim, mas não é tudo para te ajudar na sua tomada de decisão financeira. Analise o histórico de rendimentos desse fundo e analise principalmente os momentos em que esse fundo, ou qualquer outro, teve um histórico de rendimentos menor, entregou menos dividendos, menos rendimentos mensais, e o motivo disso. Estava esquecendo de algo muito importante que é relativo à alocação desses fundos. Olha só o tanto de produto financeiro que esses fundos investem. Investem em vários, que eu não vou contar, mas tem mais de 30, com certeza, que esse fundo investe. Olha só os setores que esse fundo investe. Ele investe em geração de energia, saneamento, telecom. É um fundo bastante diversificado, que te traz, como eu falei, uma gestão profissional com mais segurança, com mais confiança e uma diversificação para não te fazer ter um risco muito mais alto se você concentrasse comprando apenas um produto só, como esses, por conta própria. Como que você investe em um FII Infra? Você vai abrir conta numa corretora, você vai pesquisar os FII Infras, eu já dei de bandeja o link com os 13 que são negociados hoje, que existem, e vai estudar esses fundos. Estudando esses fundos, você vai transferir os recursos para a corretora, vai abrir o seu home broker, colocar o código que eu te mostrei naquele exemplo na sua corretora, no home broker, e vai comprar os ativos. Depois eu sugiro que você monitore pelo menos a cada 3 meses para entender como é que está sendo a evolução desse fundo e reinvista, obviamente, os dividendos. Não deixe os dividendos parados ou também não gaste. Por quê? Reinvestimento dos dividendos, desses rendimentos mensais, a longo prazo faz muita diferença no retorno e você viu um exemplo disso. Se você não conhecia a classe de FII Infras, esse vídeo te ajudou bastante. Eu queria te pedir para se inscrever no meu canal e curtir se realmente foi relevante para você e se essa classe é uma classe que você acredita que pode ser sim adicionada na sua estratégia. Lembre-se, investir de forma profissional é uma realidade e só depende de você.